Uma das coisas que o ser humano mais busca é o sucesso. Sucesso é o alvo a ser atingido da maioria das pessoas. E parece que alcançar o sucesso para algumas pessoas é caso de vida ou morte. Para algumas pessoas, alcançar o sucesso é uma questão de honra. É uma questão de status. É uma questão de demonstração de força, capacidade, inteligência, intelectualidade, supremacia, soberania. Hoje as pessoas vivem em prol do sucesso. Mas o sucesso ele também tem as suas armadilhas. Se nós não tomarmos cuidado com esta questão, a gente acaba se complicando na vida. Todos querem ter sucesso. E o sucesso para o ser humano é algo que é como mel. Mas tem que ser digerido ou administrado numa porção certa. Com cuidado, com muito zelo, com muita humildade, com muita simplicidade. Porque nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que buscaram o sucesso, alcançaram o sucesso, experimentaram do sucesso. Mas o final de muitos deles foi trágico. A vida do rei Uzias é um poderoso exemplo sobre as glórias do sucesso e os perigos do orgulho. Eu poderia usar exemplos aqui como Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, segundo os homens mais ricos do mundo da atualidade, ensinam que todas as pessoas que são ricas, bilionárias, elas tomam por base um capítulo de Provérbios por dia. Isso não significa que todos que lerem Provérbios um capítulo por dia vão ficar ricos, milionários e bilionários, triladários. Não. Mas eles ensinam e comentam que a base para que eles caminhem, e também eles tratam um pouco como uma questão filosófica, é justamente o livro de Provérbios, que dá parâmetros para um homem enriquecer, administrar e continuar bem. Salomão também escreve Eclesiastes, que significa pregador. Salomão, quando escreve o livro de Cantares, Salomão está na flor da idade, apaixonado por uma mulher. Salomão, ele abre o seu coração, falando da sunamita. Hormônios à flor da pele, muito rico, muito poderoso, influente. E Salomão não entendeu e não conseguiu administrar a questão da sua fama, da sua riqueza, do seu poder. Depois Salomão, já maduro, ele escreve o livro de Provérbios. Provérbios são recomendações, embora não foi só Salomão que escreveu,
mas ali existem recomendações que podem, de fato, moldar o nosso caráter, dirigir nossos passos, as nossas atitudes. Ali você vê quem é quem, quando você lê o livro de Provérbios. Mas Salomão, quando chega já na sua velhice, ele já experimentou de tudo nessa vida, ele escreve o livro de Eclesiastes. E a base é qual é o sentido da vida. E Salomão, ele chega à conclusão no último capítulo de que tudo que está debaixo do céu é vaidade. Porque ele diz que o escritor cansou de ler, de escrever, e não há mais números de livros a serem escritos. Aí ele chega a uma conclusão, e de todos os livros, conhecimento, de tudo que ele tem, que ele adquiriu, ele chegou a uma conclusão, que o final de todas as coisas é temer a Deus. Temer a Deus. Davi, pai de Salomão, todos conhecem a história. Todos conhecem o período em que Davi passou. No auge do seu reinado, Davi se perde. Ele maquina, ele trama o assassinato de um fiel soldado para se deitar com a sua esposa. Tudo isso porque ele se deitou com a mulher, e a mulher, depois de uns dias, avisou que estava grávida. E ele tramou para que o marido dela fosse à guerra e fosse na frente, e falou para o soldado, mandou uma carta para o comandante, pelo próprio marido da mulher, já sabendo que o marido da mulher era tão fiel que ele não abriria a carta. Ele não abriu. E Urias entrega para o chefe, para Joabe. Joabe, o comandante, obedece a carta. E dizia, coloque Urias na frente da guerra. E foi o que aconteceu. Depois desse episódio, Deus manda um profeta no palácio e falou para Davi, a partir de hoje a sua família nunca mais terá paz. Todas as suas mulheres serão violentadas. E haverá, nunca mais a espada sairá de dentro da tua casa. Davi teve filho matando filho, filho estuprando a filha dele, o irmão estuprou a irmã, o outro irmão matou esse que estuprou. Foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Tudo isso porque não conseguiram administrar o sucesso. Deus perdoa Davi, mas Davi pagou um preço muito caro. Porque Deus perdoa, mas o homem nunca esquece. Deus perdoa, mas a cicatriz vai permanecer para o resto da vida. E nesta noite, Deus me deu uma palavra baseada nesse contexto. E eu quero usar como base a vida de Uzias. Só que eu quero ler o texto de Eclesiastes 7:8, que diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Diga assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amém. Esse homem chamado Uzias, ele começa a reinar no ano 792 a.C. Ele começa a reinar com 16 anos. 16 anos. Ele reina então de 792 até 740. Por que 740? Porque em 740 está o capítulo 6 do livro de Isaías. Onde Isaías, o texto diz que no ano em que morreu o rei Uzias, 740, a 792, 52 anos. Ele começou a reinar com 16 anos. E a vida dele nos mostra alguns exemplos positivos
mas também nos mostra alguns exemplos negativos que nós não podemos negligenciar. Você que é pai, você que é mãe, você que é funcionário, você que é empresário, você que é prestador de serviço, você que é um empreendedor, você que está começando, você que já está no auge, você que já é uma referência, isso aqui é para você, isso aqui é para nós, isso aqui é para mim. Amém, queridos? Você que é líder, você que é encarregado, você que é um gestor, isso é para você e isso é para mim, isso é para nós. Amém? Primeiro exemplo positivo na vida de Uzias, que nós precisamos observar, para que não terminemos mal, tá? Para que não terminemos mal, é justamente entender que buscar a Deus traz direção. Quando você busca a Deus, Deus te dá a direção do que deve ser feito, da maneira de agir, na hora de calar, a hora de falar, a hora de ir, a hora de ficar. Então, precisamos entender isso, tá? Pontos positivos. Uzias buscou ao Senhor. Uzias buscou ao Senhor. Segundo Crônicas 26:5, onde está inserido a história de Uzias. Capítulo 26 de 2 Crônicas, ali está a história deste homem, deste rei de Judá. Versículo 5 diz: E deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Glória a Deus. Então ele pôs-se a buscar ao Senhor. Já existia profeta, ele era rei, mas o profeta Zacarias exercia o ministério profético no período em que ele era o rei. Ok? E ele pôs-se a buscar ao Senhor. Por ele se colocar em buscar a Deus, Deus o fez prosperar. Glória a Deus. O profeta é citado no texto, mas não diz em nenhum momento que o profeta, nesta hora, foi até ele diretamente para lhe dar a direção do que poderia acontecer. Mas, evidentemente, foi o que aconteceu. Por quê? Porque Deus respeita processos. Ele era o rei, responsável pelo povo. O sacerdote era responsável de levar o povo até Deus. Mas o profeta Zacarias era responsável de trazer a direção de Deus para o povo. Subentende-se que o profeta Zacarias, ele era quem trazia a direção de Deus para o rei Uzias. E por que Deus deu direção a Uzias e o fez prosperar? Porque ele tomou a atitude principal na vida de um homem que quer vencer na vida. A primeira coisa é se colocar na brecha para buscar a presença do Senhor. Se você quer que a sua empresa vá bem, se você quer que o seu trabalho prospere, se você quer que a sua carteira de clientes aumente, se você quer que a clientela chegue no seu salão, se você quer que os contatos caiam como chuva, se você quer que o seu casamento prospere, coloque-se na brecha para buscar a Deus, porque Deus vai te dar direção, te dar sabedoria, te dar entendimento, te dar discernimento, te dar graça. Ele abrirá portas, Ele mudará situações, Ele fará você entender a estação, o momento que você está vivendo. Tudo isso é fruto, sabe, é resultado da busca intensa pelo Deus que nós servimos e que tem o prazer não só de te ouvir, mas também de estender as mãos sobre você e te abençoar. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Uzias começou bem, porque ele colocou Deus no centro de sua caminhada. Aleluia! Quando você coloca Deus no centro de sua caminhada, você não precisa correr para que algo aconteça, não. Quando Deus está no centro da sua caminhada, você olha para o horizonte e a estrada que você deve seguir, dentre todas que existem, ela se levanta diante de você e você entende, é nesta que eu devo caminhar. A porta que você quer que se abra, você não precisa colocar a mão e virar a maçaneta
maçaneta, quando você está indo na direção da porta, quando Deus é o centro da tua vida, antes que você se aproxime da porta, ela já se abre e faz um convite: entra, que é aqui que o Senhor, aleluia, vai mudar. Deus. Então anote isso no teu coração. Não devemos buscar as bênçãos apenas do Senhor, nós devemos buscar o próprio Senhor. Amém? Guarde isso no teu coração. Não busque apenas o que Ele tem para te dar, busque o Deus que tem para te dar. Glória a Deus. E você vai perceber que a sua vida vai ir de vento em popa. Deus vai te honrar, Deus vai abençoar a tua vida. Segundo exemplo positivo, tá? Que ele entendeu, é que Deus pode usar pessoas, tá? Que começam pequenas. Deus pode usar pessoas que começam de forma pequena. Deus é especialista em mudar situações. A vida cristã é como uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, outro dia você está embaixo. E aí você se desespera, achando que tudo está acabado. Mas não está acabado, é apenas uma fase, é apenas uma estação, é apenas um período. Porque da mesma maneira que você está embaixo, de um dia para o outro, de um momento para o outro, Deus muda a sua situação e de baixo você vai para cima. Glória a Deus. Deus é especialista em mudar situações, tá? Então ele era um rei muito jovem, apenas 16 anos. Mas durante o seu reinado, esse homem fez coisas inacreditáveis. Eu quero repetir. Buscando a presença do Senhor e entendendo que Deus pode usar pessoas que começam pequeno, este homem fez coisas extraordinárias, inimagináveis. Este homem, ele enriqueceu a nação de Judá, não somente com dinheiro, não, ele fez coisas extraordinárias. Ele fortaleceu o reino de Judá em relação à sua segurança. Ele conseguiu juntar um exército de mais de 307 mil homens, treinados, capacitados. Dentre esses 307 mil homens, 2.600 eram chefes, preparados no uso da espada, da lança e do escudo. Este homem, ele fez coisas extraordinárias. Ele organizou o exército. Ele agora construiu cidades fortificadas. Ele construiu uma das maiores, um dos maiores métodos de segurança, que foi a porta de esquina. A cidade, ela era retangular, ela era quase quadrada. Ele então cria portas de esquina. Ele quebra as pontas da cidade e coloca como se fosse ângulos, fazendo como se fosse uma porca sextavada. Porque assim o inimigo não chegaria de surpresa por lado algum, porque sempre teria uma porta dando a questão visual para a cidade se defender. Em cima dessas portas, ele levantou torre de vigias, e em cada torre ele colocou sentinelas. Ele colocou, além do sentinela que tomava conta da cidade, ele coloca um atalaia. O que é o atalaia? É aquele que intercede pelo povo junto a Deus. Aleluia! Ele fez coisas que nunca nenhum rei havia pensado. Ele, no seu reinado, embora os filisteus já haviam sido quase todos extinguidos no tempo de Davi, eles se levantam, mas ele vence os filisteus novamente. No meio da cidade e fora da cidade, ele constrói cisternas para que pudesse armazenar água, para que a cidade não passasse sede na época da seca. Ele vai no meio do deserto e também levanta fortalezas, pequenas cidades com sentinelas e com guardas lá, para que desse aviso quando algum exército estrangeiro estivesse chegando. Esse homem fez coisas que outros reis não pensaram em fazer. Ele construiu escudos, ele construiu espada, ele construiu lanças, ele inventou a catapulta, aquela tiradeira de pedras incendiadas que vocês já assistiram em filmes, quando você vê Troia e outros filmes da época medieval. Foi este homem chamado Uzias que foi o engenheiro dessa engenhoca, desta ferramenta de guerra. Foi esse homem. Então,
ele entendeu que mesmo sendo muito novo, muito pequeno, incapacitado na sua maturidade de vida, ele servia um Deus que amava usar pessoas destemidas, pessoas que têm coragem de colocar a mão, pessoas que mesmo não tendo dinheiro, dá um passo de fé, pessoas que mesmo não enxergando uma porta, ele sabe que a porta vai abrir, pessoas que mesmo não vendo o chão, ele coloca o passo, porque isso é fé. E Deus ama pessoas assim, pessoas ousadas, pessoas que chegam ao limite da loucura, aleluia, através da fé, de olhar para um aleijado numa cadeira de roda e falar: em nome de Jesus, levanta. Mesmo que não levante, ele tem coragem de dizer. E sabe o que acontece? A pessoa levanta, porque Deus honra a fé sobrenatural. Então esta noite, você que está aqui me ouvindo pregar, eu sinto no coração de te dizer, e o meu coração que eu me refiro à minha alma, e minha alma está sendo tocada pelo meu espírito, e o meu espírito sendo tocado pelo Espírito de Deus, eu ouso a te dizer: haja com fé durante esta semana, porque algo grande Deus vai começar a mover na tua vida, na tua direção, e você vai experimentar coisas grandes da parte do Senhor. Glória, 16 anos, providenciou escudos, flecha, lança, atiradoras de pedra, fez coisas que nunca ninguém havia feito. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a capacidade não é determinada pelo nosso começo. Entenda isso. O ápice da tua capacidade não é determinada quando você começa. O ápice da tua capacidade, tá, é determinado quando você conclui. Glórias a Deus. Tem gente se espelhando em você. Tem gente observando você. Tem gente querendo ser igual a você. Na tua família, nos seus arredores, tá? Então, quando Deus está conosco, nós podemos crescer, nós podemos acreditar, nós podemos amadurecer, nós podemos cumprir aquilo para o qual fomos chamados. Quando Deus está conosco, aleluia, nós podemos confiar que mesmo sem tanta experiência, mas com muita ousadia, fé e coragem, Deus pode nos fazer triunfar. Glória a Deus. Davi disse, né? Davi disse: com o Senhor eu salto muralhas e atravesso um exército inteiro. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor quer fazer você saltar muralhas. O Senhor quer fazer você atravessar o exército de impedimentos inteiros. Glória a Deus. Como aquela mulher que atravessou uma multidão inteira para tocar na veste de Jesus. Glória a Deus. E ver o seu problema solucionado. Então, pontos positivos. O terceiro ponto positivo é justamente o que? Ele entendeu, tá, que o sucesso deve produzir gratidão e não independência. O teu sucesso precisa produzir gratidão, não independência. Isso é muito comum. E eu já vivi isso. Eu já pastoreei, aqui antigamente a gente fazia muito campanhas. Eu não estou falando que campanha é certo ou errado, não. Eu quero falar de algo que eu já vivi muito pastoreando igrejas, e aqui também eu vi muito acontecer antigamente, até que nós cessamos. E já fazem mais de 8 anos, 7 anos que a gente não faz campanhas. Que a nossa vida tem que ser uma campanha. Mas eu me lembro de muitas vezes, fazia campanhas de 7 semanas. As pessoas vinham, buscavam, recebiam e desapareciam. Por quê? Porque ela entendeu que eu vou e faço e Deus me recompensa. Eu alcancei o meu sucesso. Se um dia eu estiver ruim de novo, eu volto, porque Deus ele tem mais para me dar novamente. Então é buscar o que Deus tem para dar. Sabe? E o sucesso, aquilo que Deus deu para a pessoa, não produziu nela gratidão, mas deu a ela um senso de independência. E esse é um perigo. Porque o sucesso, ele deve produzir em nós gratidão. Capítulo 26, versículo 15, do mesmo texto, diz: de maneira que sua fama voou até muito longe. Olha só, a fama de Uzias voou até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte.
foi maravilhosamente ajudado. Ok? Ele foi maravilhosamente ajudado por Deus. Por Deus. Por Deus. Aleluia. Você reconhece isso? Que você só chegou aonde você está porque Deus te ajudou? Deus te ajudou. Deus te ajudou. Foi Deus que te ajudou. Oh glória, você foi, lutou, trabalhou, levantou cedo, estudou, guerreou, sabe, pelejou, cansou, tomou remédio, dormiu tarde, acordou cedo, dor aqui, dor ali, mas foi Deus quem te ajudou. Oh, aleluia! Foi Deus. Se Deus não tivesse te dado o fôlego nesta manhã, você não estaria aqui. Se Deus não tivesse te acordado de manhã cedo, você não estaria aqui. Não interessa a quantidade de certificados, de diploma, de conquista, quantos anos de faculdade, quantos anos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, PhD, não importa. Se não fosse Deus, você não teria acordado hoje. Simples assim. É um estralo de dedo, é Ele dizer, não respira mais, acabou a tua vida, acabou a nossa vida. Mas Ele nos ajudou. Aleluia. Glória a Deus. Levante sua mão direita em nome de Jesus. Quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Quanto mais Deus te fizer crescer e florescer, mais você deve reconhecer que foi Ele quem te sustentou. Aleluia. Quanto mais Deus te fizer florescer e crescer, agradeça mais a Ele, porque foi Ele que fez você crescer, foi Ele que te abençoou, foi Ele que te restaurou, foi Ele que te curou. Mas pastor, minha vida está de ponta cabeça. É lógico, problemas que você criou, que eu criei de 10 anos, vai ser resolvido em um mês, um dia, não. Aleluia, as coisas são gradativas, há um processo, mas confia no Senhor, que mesmo os problemas que você causou, se você se arrepender e continuar firme na presença do Senhor, Ele vai trazer solução, Ele vai mudar a história, Ele vai abrir uma nova porta e nos dar uma nova chance. Aleluia. 3 cuidados que devemos tomar, observando a queda de Uzias. Porque esse homem, ele foi extraordinário, gente. Ele foi extraordinário. Quando você lê o capítulo 26 de 2 Crônicas, você vai ficar impressionado de como esse camarada foi inteligente, sagaz, bom, ousado, poderoso. Mas ele não tomou, cuidado em algumas áreas. E esse é o perigo. E é um perigo que nós corremos se não observarmos algumas coisas importantes que o texto nos mostra. Versículo 16, 2 Crônicas 26, 16, vai dizer assim, olha: mas havendo-se fortalecido, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Ele cresceu tanto. Ele cresceu tanto. Eu creio que até os Beatles acho que se inspiraram nele. Nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Pouco tempo, os Beatles desapareceram. Marilyn Monroe, a mesma coisa. Pouco tempo, virou somente lenda. E muitos outros. Muitos outros. Um ex-presidente da República disse: se eu me assentar na cadeira, nem Deus me tira de lá. Ele nem se assentou, né? Ganhou. Excelentíssimo senhor Tancredo Neves. Ganhou. Mas não sentou. Uzias, acho que foi exemplo, modelo para esse pessoal. Porque Uzias, ele não teve o cuidado
de não confundir crescimento com autonomia. Diga para quem está ao seu lado, não confunda seu crescimento com autonomia. Glória a Deus. Está atrelado a entender que, não é, o sucesso deve produzir gratidão e não independência. Ele confundiu o crescimento dele com autonomia. Tá certo? A síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer. Lúcifer, eu estou me referindo a Satã, porque Lúcifer nem na Bíblia está, não existe esse nome na Bíblia. Mas Lúcifer disse: eu subirei acima do trono do Todo-Poderoso. Me assentarei no seu trono. Vou reger as nações. E por aí vai. Aí abaixo Deus responde: ó, querubim ungido, você que andava no meio das flores afogueadas, das pedras que pegavam fogo, sons saíam de você, ou seja, o diabo, ele era produtor de som. A música saía, sons saíam dele. Não é que ele cantava. Ele era um querubim ungido, acima, diferente. E Deus falou: mas como o seu coração se exaltou, e você disse que vai subir acima do meu trono, se assentar no meu lugar, eu vou te jogar à terra, você vai ser temido, odiado, as pessoas terão medo de você. Você vai rastejar no chão. Eu acho que esse pessoal não conhecia esse texto. Porque Uzias, um servo de Deus, fiel, ele se deixou levar, achando que já mandava no seu próprio nariz. Vocês já viram aquela história do menino e da menina que completou, né, aniversário de 18 anos, festa, no outro dia, o pai ou a mãe vai chamar a atenção, ele já fala assim: não, você não manda mais em mim, eu já tenho 18. Agora quem manda na minha vida sou eu. Não é? E não tem como diz o pastor Reginaldo, um gato para puxar a cauda. E mesmo que nós sejamos já pais de família, já tenhamos alcançado alguma coisa na vida, a gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado, para não confundir desenvolvimento, crescimento com autonomia, e achar que a gente sabe alguma coisa, tá? Porque o problema de Uzias não foi ser forte, tá? Foi permitir que a força produzisse soberba e arrogância. Ser forte não é problema de ninguém, não é um problema na vida de ninguém. Ser forte, quantas pessoas aqui são fortes? São um amparo da família. Tudo recai sobre você. Tudo é você que tem que resolver. Problema na família é você. Problema com filhos é você. Aí você às vezes até reclama. Nossa, mas só em mim, só em mim. É que o céu viu que você tem capacidade para isso. Então não é para reclamar, não, é para assumir a posição e continuar firme, glória a Deus. Porque isso vai produzir fruto. Você está servindo de padrão, de exemplo para muita gente. Bendito é o nome do Senhor. Então, o problema de Uzias não foi ser forte, foi deixar que a sua força, a sua capacidade produzisse soberba, tá? E o sucesso que não é acompanhado de humildade pode se transformar em uma armadilha mortal. Na quinta-feira eu falei uma frase aqui que eu aprendi há muito tempo atrás, que diz que a humildade transforma homens em santos, mas a soberba transforma santos em demônios. A soberba pode nos derrubar da noite para o dia, do dia para a noite. E Uzias, ele se sentiu tão poderoso, tão respeitado, que ele olha para o templo e ele esquece que ele era responsável para cuidar da nação. Mas para trazer a palavra de Deus ao povo, tinha o profeta, não era ele.
E para servir no ofício do sacerdócio, que era oferecer sacrifícios pelo povo a Deus, era o sacerdote, não era ele. Mas o que ele faz? Ele olha para o templo, ele despreza o trabalho sacerdotal, e ele pensa em seu coração: Deus me honrou tanto, me deu tanta riqueza, hoje eu sou tão respeitado, que eu não preciso mais nem do sacerdote, nem do profeta. Ele pega um incensário, enche de brasas, põe incenso, e ele sobe as escadarias do templo, vai para dentro do templo, diante do altar, e começa a oferecer incenso ao Senhor. Um sacerdote vê e o repreende e fala: rei, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, não vai aceitar isso, porque o Senhor está errado. Rei, me ouça. E ele disse: não, agora quem manda sou eu não preciso mais do seu serviço. Rei, por favor, saia, ainda pode ter misericórdia. Mas ele não deu ouvido. O sacerdote foi e trouxe, mas, se não me falha a memória, 82 outros sacerdotes, para falar para o rei: não faça isso, rei. Haverá juízo contra o Senhor. E ele não obedeceu. Quando ele termina e sai do templo sem que ele perceba, na sua testa, Deus já havia o ferido com uma lepra. E ele ficou leproso, porque ele confundiu crescimento dado por Deus com capacidade pessoal, autonomia. Eu faço porque eu quero e porque eu posso. E esse é um cuidado que eu e vocês, nós todos devemos tomar. Todo dia que você acordar de manhã, uma receita simples: abra a janela, abra o vitrô, abra a porta, olha para fora, olha para o sol, para a chuva, para a garoa, e diga: Senhor, bom dia, obrigado por me permitir acordar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então a humildade, quando ela não é, o sucesso, quando ele não é acompanhado de humildade, pode fazer a gente cair em armadilhas, de achar que somos alguma coisa. Um pastor muito renomado do século passado, que eu digo, século passado há 26 anos atrás, naquela época, ele pregava, aleijados levantavam. Brasileiro. Por ética eu não vou citar nome, mas quando eu falar muita gente sabe. Brasileiro, enchia estádios. Na época que aconteceu isso, eu estava recém-convertido. E um dia ele viu o estádio cheio e falou assim: olha, Deus precisou de mim para encher o estádio. Demorou muito tempo. O pecado veio à tona. Porque o sucesso sem humildade tornou-se uma armadilha. Um dos maiores pregadores que o mundo conheceu no século passado também. Que ele estava pregando e antes de orar por um doente, pessoas já vinham trazendo cadeiras de roda em estádios. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil. Um dia ele disse a mesma coisa. Pouco tempo, o pecado apareceu. Porque confundiu crescimento, desenvolvimento, prosperidade com autonomia. Irmão, não faça nada sem primeiro colocar nas mãos do Senhor. Não tome uma decisão, aleluia, sem primeiro orar ao Senhor. Viu? Aleluia, porque Deus, Ele quer te fazer triunfar. Deus quer fazer você prosperar. Deus quer que a sua casa seja um paraíso de bênção em meio a uma guerra. A tua casa ser um lar de bênção, de paz. Oh glória!
pode estar caindo bombas do céu, terremoto debaixo da terra, tsunami no mar, a tua casa estará vivendo um momento de paz, de alegria, glória a Deus. O desemprego pode bater lá, a paz não vai faltar. A morte pode bater lá, a paz, a segurança, a convicção de que Deus tem o controle de tudo não vai faltar. Quando você entender que você não tem autonomia, que é o Senhor quem manda na tua vida, glória a Deus. E quem entende isso vive em paz. Quem entende isso vive em paz. Fica doente, desemprego, guerra, problema, mas tem paz porque Cristo é a nossa paz. Segundo, aleluia, temos que tomar cuidado, tá? Observando a vida de Uzias, a queda de Uzias, para não ultrapassar limites estabelecidos por Deus. A vida cristã é uma vida de liberdade, não de libertinagem. Vida cristã, entenda o que eu vou dizer. Quem aqui já fez um cruzeiro pelos mares? 1, 2, 3. Eu recebi uma vez um convite, eu e a pastora, ganhamos, né? A pessoa veio tão feliz. Pastor, olha, eu presente para você e para a pastora, para ir com a gente. É onde? Churrascaria? O irmão falou, um cruzeiro, pastor. Eu falei assim, tô fora, irmão. Tô fora, irmão. Eu ando de avião porque não tem jeito. Eu falo que avião eu só tenho medo na hora que sobe. Só passa na hora que desce. Imagina passar a noite. Esses dias a Jéssica falou, pastor, é tão bom. Tá aí a Jéssica? Pastor, é tão bom dormir à noite. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, mano. Dormir de noite, ninguém vê uma luz, não vê nada. A vida cristã é um navio em alto mar, 10.000 metros de profundidade. Então você tem liberdade para ir em qualquer canto do navio. Mas se você quiser experimentar o lado de fora, a responsabilidade é sua. Essa é a vida cristã. Você tem liberdade para usufruir de tudo que Deus te deu, e tudo é melhor do que você imagina. A vida cristã é essa. Mas aí a gente tem a mania, porque a gente sabe demais. Como diz o Matuto, a gente é muito sabido. A gente entende de tudo. Tudo que alguém tem, a gente também tem. Às vezes a gente tem melhor. Isso é soberba. Soberba. Porque precisamos aprender a respeitar os limites estabelecidos por Deus a nós. Aí nós vamos prosperar como Uzias prosperou. Versículo 17 e 18. Uzias entrou no templo para queimar incenso, uma função que Deus havia reservado aos sacerdotes. O sacerdote Azarias, e outros 80 sacerdotes tentaram impedi-lo. Ter autoridade em uma área, não significa ter autoridade em todas as áreas. Eu sou pastor da igreja. Sou pastor da igreja porque Deus quis. Porque Deus quis. A minha capacidade não é para estar aqui. Eu não escondo isso de ninguém. Eu sou pastor daqui porque Deus quis que eu fosse. Mas eu vou, me perdoe a expressão, eu vou me meter a besta de cantar. Ô irmão, em 2022, essa igreja tinha uma reserva para pagar 3 meses de aluguel, se a casa acontecesse um problema. Hoje nós pagamos o aluguel do lado, pagamos consórcio, pagamos nossas contas, ajudamos pessoas, porque eu coloquei esse trabalho na mão de gente que é especializada, sabe cuidar. O louvor da igreja, no começo, um tocava em ré e o outro em dó. E era de dar dó. Mas a gente glorificava a Deus, irmão.
Porque a nossa mentalidade era uma mentalidade de adorar o Senhor. Então veja onde eu quero chegar. Teve culto que eu tive que ficar na mesa de som. E na mesa de som eu só sei o que é aumentar e diminuir, grave e agudo. Só. Eu ficava lá. Acabava de cantar, eu saía de lá e vinha pregar. Então, irmão, no começo, as pessoas que congregavam com a gente tinham que cobrar escanteio e correr para cabecear. Era assim. Quando a gente tinha algo novo na igreja, não era na verdade? Nossa, novidade na igreja, que legal. O que foi? Uma lâmpada nova. Mas a gente celebrava tudo. A gente celebrava tudo. Hoje de manhã não tinha lugar na igreja. O pastor Reginaldo foi embora, não deu para cultuar. Porque não tinha onde parar carro, só se fosse parar lá na esquina do Pignatari. Irmão, aí eu não posso, sabe? Eu não posso ultrapassar limites estabelecidos por Deus. Nós não podemos. Nós temos que permanecer do jeitinho onde Deus nos colocou. Então, se hoje tem tudo isso, igreja cheia de manhã, bem cooperada à noite, se estamos pagando nossas contas, abençoando gente, tem música, nunca faltou, não falta músico aqui, tem músico aqui. Cadê o Gelter? Gelter, cadê você? Aplauda a Deus pela vida do Gelter, gente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui, é músico da igreja, passou por uma cirurgia, tirou meio metro de pedra da vesícula. Está aí, aquilo lá era tudo de você mesmo? Jesus amado, o sangue de Jesus tem poder. Estava mal mesmo, tá? Então, gente, hoje nós temos tudo isso, amém? Mas nós não podemos passar. Não, eu vou fazer algo maior. Não. Nós vamos continuar do jeito que Deus está fazendo. Aleluia. Agradecendo a Deus pelo prego que é colocado na parede. Agradecendo a Deus pela criança que se batizou. Agradecendo a Deus se 30 se batizar. E agradecendo a Deus se um só se batizar. Agradecendo a Deus, irmão, se tiver a igreja cheia e se tiver a igreja com 2 fileiras, nós vamos agradecer a Deus. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Não tínhamos nada, hoje temos. E vamos continuar da mesma forma, dizendo: o Senhor é o nosso padrão, o Senhor é o nosso foco, o Senhor é a nossa vida. Aleluia. Nada aqui é para nós, tudo aqui é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, é isso aí. Nós precisamos respeitar princípios. Precisamos respeitar princípios. Precisamos respeitar funções. Precisamos respeitar autoridades e limites. Autoridades e limites. Tem gente aqui especialista em tanta coisa boa, né? Tanta coisa boa, sabe? Se você é bom naquilo ali, tiver gente com você, procure extrair dessas pessoas o melhor que elas têm para te ajudar. Se lá na tua empresa, onde você estiver, tem alguém capacitado numa área, glória a Deus, honre essa pessoa. Traga para perto de você, porque essa pessoa vai te ajudar a crescer. E quando essa pessoa te ajudar a crescer, ajude ela a crescer também. Glória a Deus. Faça os seus liderados crescerem, voarem, ultrapassarem a sua capacidade. Glória a Deus. Isso ele não entendeu. Para que foi mexer? Para que foi mexer na área que não era dele? Não era para ele mexer. Ele não respeitou limites estabelecidos antes mesmo dele ser colocado no trono. Não respeitou. Tá certo? Terceiro, para concluir, cuidado para que a honra recebida não roube o lugar de Deus. Temos que tomar esse cuidado, para que a honra que Deus nos deu não roube o lugar dele na nossa vida. Quando eu prego aqui, eu estou trabalhando para o Senhor.
quando eles tocam, eles estão trabalhando para o Senhor. Quando elas cantam, eles estão trabalhando para o Senhor. Quando você vem ao culto, você está servindo ao Senhor. Mas quando você se entrega e ora, você está trabalhando com o Senhor. São princípios que não podem nunca ser ignorados. Versículo 19 diz: quando Uzias foi confrontado, ficou indignado. Enquanto se indignava contra os sacerdotes, a lepra apareceu na sua testa. Já pensou? Uzias saindo do templo, todo cheio de si, de repente alguém olha e fala: rei, tem uma mancha branca na sua testa. Imagina ele colocar a mão, e quando ele passar a mão, sair a sua pele derretendo. Eu creio que não precisaria de nenhuma mensagem para ele entender o que aconteceu. Se isso acontecesse com um de nós, não precisaria de ninguém na nossa casa falar: Deus está cobrando, a gente ia entender. Então, para que passar por isso? Se nós podemos entender que Deus está nos abençoando, porque nós temos colocado Ele em primeiro lugar na nossa vida. Não é melhor entender: minha casa está sendo abençoada, porque nós estamos colocando Deus na nossa vida. Meu salário está rendendo, porque eu estou colocando Deus como o dono da minha finança. Meu casamento está fluindo, porque eu convidei Jesus para fazer parte dele. Ninguém precisa te falar nada, você já logo percebe que é a presença de Jesus lá que está fazendo a alteração, a mudança. Tá certo? Ele terminou, sabe como? Ele terminou afastado do trono. Ele não foi tirado. Ele não foi morto. Não. Ele teve que ser convidado a se retirar. Rei, você não pode mais ficar aí. O teu filho, que não está nem preparado, vai assumir o seu lugar. E ele foi levado para um leprosário. E lá morreu no esquecimento. Deus quer que o teu nome seja também celebrado amanhã. Glória a Deus, tá? Então, é possível a gente começar louvando a Deus e terminar buscando a nossa própria honra. Irmão, que Deus te guarde disso. Que Deus me guarde disso. Que Deus nos guarde. Tá? Que a glória, a soberba, a arrogância nunca suba no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento. Nunca. Quando você perceber, ore a Deus e fala: Senhor, não deixe isso entrar no meu coração, não. Me mantenha com os pés no chão. E aí você vai perceber, tá? Que Deus vai te conduzir por uma estrada de crescimento, desenvolvimento, prosperidade, alegria, paz, conquistas. Glórias a Deus. Você pode ficar de pé. Glória a Deus. Adore ao Senhor com o nosso ministério de louvor.